Capítulo 30 Um dragão que fala. Depois do grande banquete, Arthur volta para seu hotel e vai para seu quarto. Por estar bem tarde, ele entraria de fininho para não acordar Selene, que provavelmente estaria dormindo. Ele tiraria as roupas e colocaria algo confortável e se deitaria. Como foi lá? Diz Selene. Te acordei, desculpa, foi muito bom, diz Arthur. Em detalhes, bobo, não nos vemos o dia todo, diz Selene. É uma longa história, acho que é melhor dormirmos e eu te conto pela manhã, diz Arthur. Tudo bem, diz Selene. Depois disso, Arthur fecha os olhos e dorme. Na manhã seguinte, Selene seria a primeira a acordar e iria tomar café da manhã e traria para Arthur no quarto. Já tá na hora, vamos, levanta, diz Selene. Mais 5 minutinhos, diz Arthur. O caramba, larga de preguiça, diz Selene. Arthur levanta com uma cara de sono e Selene coloca uma bandeja ao lado dele e se senta. Obrigado, diz Arthur, pegando algo e começando a comer. Então me conta, como foi a festa, diz Selene. Vou ter que começar um pouco antes. Depois de sair da sua casa eu encontrei uma garota arrumando a roda de uma carruagem, diz Arthur. Arthur contaria em detalhes o dia anterior para Selene enquanto comia sua refeição, ocultando a parte que ele descobriu que Liane era uma retornada. Então você dançou com ela, interessante, ela era bonita, diz Selene, depois de ouvir a história. Sim, diz Arthur. Acho que alguém está gostando de uma certa garota, eu sou ciumenta, sabia, diz Selene. Você, ciumenta, até parece, mas gostar é uma palavra bem forte, acho que somos apenas amigos, fora que ela está destinada a um grande herói, e como você sabe, eu sou o oposto disso, diz Arthur. Quem sabe, pelo que eu sei só foram invocados 3 grandes heróis e tem 4 armas lendárias, quem sabe você não consegue uma delas, diz Selene, rindo em seguida. Arthur ri. Nem ferrando, tem muita gente talentosa por aí, outra pessoa irá sacar a 4ª arma e no futuro provavelmente será morta por mim, diz Arthur. Tocando nesse assunto, eu nunca te perguntei isso, você não pensa em matar os 3 heróis enquanto estão fracos para evitar problemas futuros, diz Selene. Já pensei nisso, mas não quero ser o causador de uma guerra, vou matar eles apenas se eles vierem atrás de mim, diz Arthur. Isso é estranho, até idiota no meu ponto de vista, diz Selene. Arthur faz uma cara de confuso. Por quê? Diz Arthur. Simples, você já falou que vai matar o Rei Goblin e tomar todo o território dele e o que pertencia a Santa Teresa e vai fazer a base da guilda dos mercenários lá, eventualmente você falou que pretende ir até seu pai e subjugar todos os demônios com a marca, ao fazer isso você vai se tornar uma ameaça para o Império e para o Rei Dragão que vão fazer de tudo para te destruir, então por que não já matar os heróis e só se preocupar com o Rei Dragão, diz Selene. Seu plano é bom, mas aí eu seria um vilão para o mundo e um ingrato à humanidade. Não se esqueça do detalhe que eu também sou humano. Se eu mato os heróis eles vão ficar bem fracos. Pelo que eu observei com meus olhos não há tantas pessoas extremamente poderosas no Império. Só vi até agora 3 triplamente abençoados e um com 4 bênçãos. Já do meu lado, eu tenho o Lutz e o Atli e os Elfos Brancos. Tendo você comigo e uma boa democracia, duvido que os Elfos Negros serão uma oposição. Percebe o quão fraco é a humanidade? Não é o momento de tirar os heróis de cena, diz Arthur. Tem lógica, discordo da sua linha de pensamento, mas não é infundada, diz Selene. E o que vamos fazer hoje, diz Arthur. Você eu não sei, mas eu vou ter que acompanhar meus pais até um ducado próximo para uma visita política, diz Selene. O que, de novo, diz Arthur. Sim, e amanhã vou ir novamente, se quiser vir você tá convidado, diz Selene. Quero não, obrigado, vou encontrar o Lutz e o Atli e procurar algo para fazer, diz Arthur. Como pretende ser o líder de uma organização se não tem paciência para um dia de politicagens, diz Selene. Não é óbvio, vou deixar tudo para você fazer e pagar outras pessoas para te ajudar enquanto eu só faço o serviço de campo, diz Arthur. Selene dá um tapa no braço de Arthur. Sem vergonha, você não caça jeito de arrumar paciência para você ver não, você acha que eu não lembro que você me disse que passou anos estudando política com seu pai adotivo, diz Selene. Às vezes eu me pergunto por que eu te conto tudo, diz Arthur. Selene se levanta da cama e olha para Arthur. Não é óbvio, porque você me ama, diz Selene, dando uma piscadinha e pegando uma toalha. Uma hora se passa e Selene é buscada por seus pais e parte ao ducado. Arthur sai de seu quarto somente após ela sair, pois ele estava ajudando ela a se arrumar e vai até o quarto onde estavam Lutz e Atli e tenta abrir a porta, notando que estava trancada. Tá trancada pensaria Arthur, usando magia das sombras e entrando no quarto. Ele caminharia passando pela sala e chegando aos quartos, as 2 portas estavam fechadas e estava um grande silêncio no lugar. Eles ainda estão dormindo, pensaria Arthur abrindo as 2 portas, que ficavam uma de frente para a outra, ao mesmo tempo. Acordem preguiçosos, diz Arthur em um tom de voz alto. Quando as portas batem na parede, Arthur consegue ver os 2 pulando da cama e 2 mulheres, uma dormindo com Atla e a outra dormindo com Lutz. Com seus incríveis reflexos ele ativa a magia das sombras e some do lugar antes de constranger as meninas. Ele voltaria para seu quarto e 30 minutos depois Atla e Lutz abrem a porta. Não aprendeu a bater não, diz Atla. Como eu ia imaginar que 2 elfos frouxos como vocês realmente iriam levar 2 mulheres para a cama, diz Arthur. Vai a merda, diz Atla. E aí, quais os planos para hoje, diz Lutz. Sinceramente, é por isso que eu procurei vocês, diz Arthur.
E a Selene, cadê ela? Diz Lutz. Tá ocupada resolvendo assuntos de família, diz Arthur. Então somos os reservas, né? Diz Átila. Exatamente, diz Arthur. Arthur nesse momento recebe um sinal mental de Zeus. Ele não consegue falar palavras claras para Arthur, mas eles haviam combinado diferentes sinais mentais com significados, e aquele era um claro: venha até mim. Eu arrumei algo para fazer, diz Arthur. O que? Diz Lutz. Eu deixei os Zeus cuidando de uma amiga e ele está me chamando, diz Arthur. Lutz olharia para Átila que daria de ombros e os três saíram do hotel. Os três foram até onde estava Zeus e ele estava ainda na sombra de Liane escondido que aguardava Arthur tomando um café em uma padaria. Bom dia Liane, pediu para os Zeus me chamar, diz Arthur. Sim, esses são, diz Liane. São meus irmãos, Átila e Lutz, diz Arthur. Se não perde tempo mesmo Arthur, diz Átila. Lutz daria uma cotovelada em Átila. Liane dá uma risada de quem entendeu o que Átila estava querendo dizer. Não confunda as coisas, é apenas uma amiga, a propósito ela é filha do imperador, então mais respeito, diz Arthur. Os dois se surpreendem. Podemos falar no particular, diz Liane. Deve ser algo relacionado ao retorno dela, pensa Arthur, confirmando com a cabeça. Liane se levanta. Lutz e Átila, se sentem por favor, já voltamos, diz Liane. Arthur pegaria no ombro dela e usaria a magia das sombras invadindo outra casa vazia. Qual o assunto? Diz Arthur. Pensei bastante essa noite e acho que você pode me ajudar em uma coisa. Tem um dragão azul de linhagem superior perto do Império. O velho Conde Eustacius logo irá descobrir onde o dragão está e irá matá-lo, mas isso é um desperdício. Eu nos meus últimos retornos consegui fazer dele um aliado e ele se tornou um grande trunfo na defesa, diz Liane. O que seria uma linhagem superior? Diz Arthur. Existem 3 tipos de dragões no mundo e eles são conhecidos como linhagem inferior, superior e real. A linhagem inferior são apenas feras que seguem seus instintos, a superior consegue se comunicar e tem uma inteligência elevada e a linhagem real consegue alterar sua forma para uma aparência humanoide, diz Liane. Interessante, mas se você consegue fazer isso sozinho porque me chamou, a gente mal se conhece e eu poderia apenas ser um jovem problemático e ganancioso, diz Arthur. Se esse for o caso no meu próximo retorno eu não me aproximo de você e faço tudo sozinho enquanto tento de manipular, decidi confiar em você nesse retorno e ver no que dá, diz Liane. Uma boa resposta, mas quero te pedir algo, quero poder contar para o Lutz e para o Átila sobre seu retorno, eles manterão segredo, diz Arthur. Vou pensar sobre, agora vamos voltar, diz Liane. Arthur sorri e coloca a mão no ombro dela, caminhando nas sombras e voltando para a padaria. Foi até rápido, diz Lutz. Não disse que seria, diz Liane. Então vamos, diz Arthur. Ué, vamos para onde? Diz Átila, pegando uma xícara de café e começando a tomar. Termine o café que nós vamos domar um dragão, diz Arthur. Átila vira a xícara de café. Por que não falou antes? Diz Átila se levantando. Após saírem da padaria, Arthur, Lutz, Átila e Liane cavalgam nos lobos em direção à densa floresta que circunda a parte esquerda da muralha do Império. As árvores altas e antigas parecem tocar o céu, enquanto os raios de sol filtram-se entre os galhos, criando um jogo de luz e sombra sobre o solo coberto de musgo. O ar fresco da manhã envolve-os enquanto avançam pelas trilhas sinuosas. O canto dos pássaros ecoa à distância, misturando-se ao som dos riachos que serpenteiam pela floresta. Conforme adentram mais profundamente na floresta, a atmosfera torna-se mais densa e misteriosa, poucas pessoas iam tão fundo naquela enorme floresta. A luz do sol mal consegue penetrar o espesso dossel das árvores, criando um ambiente sombrio e intrigante. Estamos chegando, diz Liane. Estou ciente, eu já estou vendo ele, está a 2 quilômetros escondido em uma pequena caverna possivelmente, diz Arthur. Esses olhos são injustos demais, diz Liane. Então ela já sabe, você se acostuma, diz Átila. Mas como você sabia que tinha um dragão nessa direção, diz Lutz. Eu tenho meus contatos, diz Liane, com um sorriso arrogante e um olhar confiante. Logo eles chegam até a entrada da caverna, era algo incomum de ver, era como uma boca aberta no perto do topo de uma pequena montanha. As paredes ao redor eram escarpadas e ásperas, e a passagem escura parecia engolir a luz do sol. Ei, não se faça de sonso, você já deve ter notado a gente aqui, gritaria Arthur, enquanto batia palmas. Liane pega no ombro de Arthur e o puxa. Tá louco, assim ele vai nos atacar ou vai fugir, diz Liane. Lutz e Átila riem. Relaxa, ele não conseguiria, diz Arthur. Um dragão azul jovem saiu da caverna. Seu corpo era coberto por escamas azuis brilhantes, reluzindo sob a luz do sol. Ele tinha asas grandes dobradas ao lado do corpo e uma cabeça com olhos dourados. Ele tinha uma presença intimidante assim como o dragão que os 3 irmãos haviam matado, mas era menor que o anterior. Humanos, vocês ousam me provocar, diz o dragão, rugindo em seguida. Não queremos te provocar, meu amigo é só meio sem educação, peço perdão, diz Liane. Rapaz, adicionei mais uma criatura à minha coleção, eu acho que não vai ser tão difícil agora que eu dominei aquele marrom, diz Átila. Mas ele é bem jovem, será que você conseguiria fazer ele ser adulto, diz Lutz. Talvez, mas precisaria de tempo, diz Átila.
Dragão, meu nome é Arthur, e eu vim aqui pois quero que você se una ao meu grupo, diz Arthur. O dragão começaria a rir. Meros humanos, vocês são ousados, porque eu me uniria a criaturas inferiores, diz o dragão. Ei, baixa a bola ai, tirando a Rosinha ali, qualquer um de nós três é mais forte que você, diz Átila. Não o provoque, vocês estão loucos, diz Liane. Átila, mostra para ele o que é ser um dragão, diz Arthur sorrindo. Átila se transforma em dragão ficando maior, mais forte e mais imponente que o jovem dragão azul. O jovem dragão dá um passo para trás, ele acabou de entender que eles não eram humanos comuns e não estavam brincando. O que vocês querem, diz o dragão. Você tem um nome, que tal se apresentar, diz Lutz. O dragão olharia sério para Lutz. Meu nome é Nimbans, filho de Azur, o grande dragão da tempestade, diz Nimbans. É um prazer te conhecer Nimbans, como te falei antes, eu gostaria que entrasse para o meu grupo, e como pode ver não somos humanos comuns, diz Arthur. E o que eu ganharia com isso, diz Nimbans. Você já viu lobos da escuridão antes, diz Arthur. Mas é claro, são criaturas fracas, o que tem eles, diz Nimbans. Então, o que eu tenho a te oferecer é o mesmo que eu ofereci a eles, diz Arthur, estalando os dedos. Nesse momento todos os lobos da escuridão da grande matilha comandada por Zeus, Hera, Hades, Poseidon e Ares aparecem e Nimbas fica visivelmente surpreso. Eles são diferentes dos que eu já vi, são maiores, mais fortes, possuem mais mana e são muito bons usando magia das sombras, e são centenas, como pode isso, diz Nimbas. Eu tenho a bênção do domador de feras, eu não entendia muito bem, mas meu mestre me contou que a ligação entre o domador e a fera fortalece a fera, ou seja, se você se unir a mim eu te farei mais forte, diz Arthur. Liane se surpreende com a ousadia de Arthur enquanto Nimbas começa a gargalhar. Você acha que só porque consegue deixar simples lobos mais poderosos conseguiria deixar eu, um dragão com uma linhagem superior, mais poderoso, acha que eu sou tolo humano, diz Nimbas. Arthur estaria sério e deixa de ocultar sua mana, revelando uma quantidade absurda de mana e uma aura extremamente poderosa deixando Liane de queixo caído. Que tipo de monstro você é, diz Liane. Então ela não sabe, diz Átila. Lutz dá um soco em Átila. Calado, diz Lutz. Negócio fechado Nimbans, diz Arthur. Nimbans estava sério. Eu quero uma batalha antes, se você me vencer eu aceito, diz Nimbans. Arthur sorri. Fechado, então, pode sair voando, vamos ver do que você é capaz, diz Arthur. Nimbans sorri e alça voo, Arthur sorri e olha para trás. Acho que não vai demorar, ele é mais fraco que o outro por ser jovem, diz Arthur, saltando para o céu na direção do dragão. Opa, rapaziada, tava de folga uma semana mas agora eu voltei e quero agradecer a todos que chegaram aqui, 30 episódios não é para qualquer um não hein, espero que você esteja aqui quando chegarmos aos 60, pois acho que acabamos de chegar à metade da história.